Em prol do meio ambiente, moradores de Guaratinguetá unem forças para impedir construção de loteamento em área com 9 nascentes. O local foi alvo de queimada recentemente. Tentaram secar as nascentes, estão tentando matar as nascentes para que nesse local seja construído também um condomínio. Na corda bamba, Justiça de São José dos Campos determina a quebra dos sigilos fiscal, telefônico e bancário do ex-prefeito Carlinhos Almeida, do PT. Criminalidade. Cresce o número de furtos de veículos em Taubaté. Infelizmente, até hoje tem umas 6, 7 parcelas para pagar ainda de R$700. Cansados de esperar. Erro no projeto leva a Prefeitura de São José dos Campos a adiar prazo de entrega das obras na Ponte Maria Peregrina, na zona norte da cidade. Nós estamos esperando a costura passar para nós um cronograma delas, né? Nós sugerimos um cronograma com a entrega prevista para julho de 2018. Perigo. É grave o estado de saúde do menino picado por escorpião dentro de uma unidade escolar em Taubaté. Estação das Flores. Exposição em shopping mostra a variedade de espécies de orquídeas. Desde orquídeas comuns, como Phalaenopsis, Dendrobium nobilis, até orquídeas um pouco mais raras e de outras partes do mundo. Essas e outras notícias você vê a partir de agora no Aro Band Cidades, segunda edição. Boa noite para você. Moradores de Guaratinguetá tentam manter vivo o sonho de transformar uma área da cidade em parque de proteção ambiental. Mesmo após o local ser atingido por uma forte queimada na semana passada, algumas árvores e nascentes resistiram à ação criminosa do homem. O problema é que o local virou alvo de polêmica e negócio imobiliário. Um abaixo-assinado foi feito para tentar impedir a construção de um loteamento. O verde desapareceu e da severa queimada que atingiu essa imensa área em Guaratinguetá restaram as cinzas. Cerca de 300 mil metros quadrados foram consumidos pelo fogo. Boa parte da vegetação que protegia as 9 nascentes daqui, que desaguam no Rio Paraíba do Sul, também sumiu. E de vida animal, só os pássaros resistiram e agora pousam sobre o que restou. Um cenário de destruição. A área é considerada de proteção permanente e a suspeita é que a queimada tenha sido criminosa. Foram mais de 4 horas de fogo na última sexta-feira. O reflexo foi o pior possível, porque a vegetação acabou sendo degradada e com isso o solo fica exposto. Os animais aqui do local também, muitas aves que já estão povoando aqui acabaram sendo retiradas aqui, acabaram fugindo aqui do fogo. As nascentes ficam expostas. Toda a vida aqui na região acabou sendo afetada por causa desse fogo. Esse espaço foi o único que escapou do incêndio. Aqui estão 900 mudas que foram plantadas há um ano. Mas na área tinha bem mais do que isso. Outras 2.100 mudas acabaram atingidas pelas chamas. O terreno foi adquirido pela Prefeitura na década de 60 e administrado pela Codesg, a Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá. Desde 2005, ambientalistas lutam para transformar a área em um parque ambiental e preservar a natureza presente aqui. Um abaixo-assinado já foi feito e coletou mais de 10.000 assinaturas. Mas os voluntários do movimento Parque das Nascentes alegam que a Codesg quer construir um loteamento no espaço. Essa é a última área remanescente, não foi feito nenhum condomínio nesse local justamente pelas nascentes que existem. Durante muitos anos, todas as administrações tentaram secar as nascentes, estão tentando matar as nascentes para que nesse local seja construído também um condomínio. E a nossa ideia com a preservação é a revitalização das nascentes e também que exista uma área verde para a população dos bairros aqui ao entorno poder estar frequentando aqui o local. Através do Coman, nós conseguimos aprovar uma proposição, uma proposição que já tinha sido 12 anos atrás vetada, de transformar essa área aqui em área de proteção ambiental, numa zona especial de proteção ambiental. Então o que nós dependemos nessa gestão agora é que essa proposição ela se torne um projeto de lei e seja enviado para a Câmara e posteriormente que seja consolidado no plano diretor do município, que está para ser revisado também este ano. Hoje em Guaratinguetá são 3 parques ecológicos, nos bairros Portal das Colinas, Santa Luzia e Santa Clara. E enquanto a discussão da criação de um novo parque não é resolvida, a natureza sofre e vai demorar muito para se reerguer. A gente já está programando fazer um novo plantio, trazer novas mudas e replantar nos lugares que foram queimados. Então, a nossa luta é muito intensa em relação a isso. Nós não vamos desistir e
e cada vez mais as pessoas da cidade estão entrando nesse movimento. Então, vai chegar um momento que vai ser muito difícil o poder público ir contra a vontade das pessoas que vivem aqui na cidade e querem um parque nessa área verde aqui que protege essas nascentes. A Codesg se pronunciou apenas por nota. Preferiu não comentar sobre a possível construção do loteamento e disse apenas que está trabalhando em um projeto para evitar futuros danos na área. O juiz da primeira vara da Fazenda Pública de São José dos Campos, Silvio José Pinheiro dos Santos, determinou a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico do ex-prefeito Carlinhos Almeida do PT, no processo que apura a suspeita de fraude e superfaturamento na compra de kits escolares para a rede municipal de ensino. Na decisão também foram incluídas mais 8 pessoas, além do consórcio que forneceu os materiais em 2013. De acordo com a denúncia do Ministério Público, as irregularidades no processo licitatório resultaram em um prejuízo de mais de 5 milhões de reais aos cofres públicos. A suspeita de superfaturamento no processo de licitação para a compra dos kits escolares para a rede municipal de ensino de São José dos Campos começou a ser investigada pelo Ministério Público em fevereiro de 2014. No final do mandato, em 2016, Carlinhos Almeida do PT virou réu na ação de improbidade administrativa acatada pelo Tribunal de Justiça. Os kits foram orçados em 15 milhões de reais, mas segundo o MP no mercado, custariam 9 milhões. Um relatório feito pelo Tribunal de Contas do Estado também concluiu que os valores estavam muito acima do mercado. Na época, o ex-prefeito de São José admitiu que erros de digitação causaram distorção no preço de 7 dos 137 itens comprados e multou a empresa Inovalt Comercial de Sorocaba em R$ 714 mil, referente ao cancelamento da compra desses itens e em mais R$ 299 mil por atraso na entrega dos 60 mil kits aos alunos da rede municipal. Só para se ter uma ideia da distorção dos valores, um dicionário, por exemplo, que no mercado custava R$ 7,22, foi negociado com a empresa por R$ 16,42. O pacote de palito custava pouco mais de R$ 4,00 e foi adquirido por quase R$ 12,00, uma diferença de 286%. Por meio de nota, Carlinhos Almeida disse que a decisão da Justiça não muda nada e que está tranquilo de suas ações sobre o caso, tanto que na época determinou correções para aprimorar o processo. O ex-prefeito de São José dos Campos afirmou ainda que seus dados fiscais e telefônicos sempre estiveram à disposição da Justiça. Os índices de criminalidade em Taubaté caíram. O levantamento da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo mostra uma redução considerável na violência no mês de agosto. Homicídios, por exemplo, registraram queda de 80%, mas o furto de veículos continua sendo um crime comum na cidade. Cresceu 5%. O taubatiano que estaciona o carro na rua pode ter uma surpresa na volta. Já faz 4 meses que este estudante ficou a pé, mas não por vontade própria. Ele foi de carro à faculdade em Taubaté e quando as aulas terminaram, o veículo havia desaparecido. Quando voltei, não achei o carro onde tinha estacionado mais. Então, foi uma loucura. Dei 5, 6 voltas em torno da faculdade, nada de encontrar o carro. Até que eu me dei por si, caiu em mim que eu tinha perdido o carro mesmo, tinham levado o carro. As consequências do furto, o estudante literalmente paga até hoje. O carro não tinha seguro. Ficaram o boletim de ocorrência e as parcelas do financiamento que vencem todo mês. Infelizmente, até hoje tem umas 6, 7 parcelas para pagar ainda de R$ 700. Então, perdi. Ficou no prejuízo mesmo? Fiquei no prejuízo. Não deu para fugir dessa. De janeiro a agosto, 416 veículos foram furtados em Taubaté, aumento de 5% em comparação com o igual período do ano passado. Mas os crimes contra o patrimônio já começam a dar sinais de queda. Os roubos diminuíram de 149 em agosto do ano passado para 109 em agosto deste ano, uma retração de 26,8%. Houve ainda 227 furtos de veículos, 10 a menos em comparação com agosto do ano passado. E a tecnologia tem ajudado nessa redução.
No início da semana, as câmeras do COI frustraram a ação de bandidos que tentavam furtar uma moto na rua Sacramento, na região central, e foram presos pela PM. Já de alguns meses esses números eles vêm caindo, vêm com tendência de queda. É um trabalho feito no sentido de localização dos pontos onde existe, esses crimes eles existem com uma maior frequência, e isso através do COI, como também as nossas estatísticas, as pessoas estão registrando mais os delitos, isso faz com que a gente tenha a possibilidade então de fazer a localização exata de onde esses delitos, ou a região exata onde esses delitos vêm ocorrendo, e isso com certeza facilita o trabalho da polícia no sentido de manter não só o policiamento preventivo, como também na questão da repressão imediata. Já os assassinatos despencaram. No mês passado, houve um homicídio contra 5 no mesmo mês de 2016, queda de 80%. No acumulado do ano também houve retração. De janeiro a agosto, 28 mortes foram registradas em Taubaté, 3 a menos em relação ao mesmo período de 2016. O diretor de segurança atribui a redução da violência aos investimentos da prefeitura no setor. Nós acreditamos que a possibilidade que a prefeitura ofereceu ao governo do estado, dando as viaturas e o policiamento através da atividade delegada, proporcionou um aumento significativo do policiamento preventivo e ostensivo. Sendo assim, acreditamos que os números continuem a caindo porque há um policiamento maior nas ruas e há um policiamento visual. O bandido vê a polícia na rua e logo ele deixa de praticar esses delitos. No próximo bloco do Band Cidade, segue internada em estado grave criança de 1 ano e 9 meses que foi picada por um escorpião em Taubaté. E também, após erro no projeto, a Prefeitura de São José dos Campos inicia obras de duplicação na ponte, na região norte da cidade. Hora certa para você, 7h01. O Band Cidade está de volta em instantes.